Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia das Mães, né? Mais do que justo a gente fazer esse vídeo especial, mais do que justo a gente compartilhar um pouquinho do nosso amor pelo Dia das Mães, mas também falar aquilo que precisa ser falado, né? Afinal de contas, não é só porque é o Dia das Mães que a gente vai poupar as mães de algumas coisas que precisam ser faladas e que a gente precisa tentar aí trazer alguns ajustes para a melhor saúde dos nossos filhos. Primeira coisa que eu queria falar é que esse vídeo é um vídeo muito simples, né? Eu fiz nesse estilozinho videoaula, igual eu fiz o vídeo da ansiedade, porque eu acho que é bastante proveitoso, é um vídeo bastante interativo, a gente está falando e compartilhando com vocês algumas telas, alguns slides, e isso ajuda também a gente a se concentrar mais. Mas eu poderia falar aí por volta de uns 100 slides mais ou menos, eu fiz 11 slides. Né? A gente pretende aprofundar nesse tema da mãe, tem muita coisa para ser falada, mas hoje o papo é rápido, é gostoso, é um papo para aprender, um papo para refletir e um papo para a gente pensar sobre que tipo de mãe nós somos, que tipo de mãe foi a nossa mãe e que tipo de mãe a gente gostaria de ser, ok? Então vamos lá? Feliz Dia das Mães para você que está assistindo esse vídeo hoje no Dia das Mães. E se por acaso você também não é mãe e não está assistindo esse vídeo no Dia das Mães, também não tem problema. Feliz Dia das Mães, porque o nosso dia pode ser qualquer dia. Pode ser e deve ser. Então, vamos lá. Essa é a minha família, minha mãe, minha filha e minha netinha. E somos aí 4 gerações de mulheres, 3 mães. Parabéns para cada uma de nós. Muito bem. Vamos falar de alguns tipos de mãe? E qual é a vantagem da mãe ser desse tipo e qual a desvantagem. Então a gente vai falar da mãe cuidadosa, a gente vai falar da mãe amiga, a gente vai falar da mãe competidora, a gente vai falar da mãe alegre, da mãe triste, da mãe presente e da mãe ausente, ok? Então, vamos começar falando da mãe cuidadosa e das suas vantagens, né? Bom, quais são as vantagens de ter uma mãe cuidadosa? A gente nem precisaria falar. São muitas vantagens, não é mesmo? É muito gostoso ter uma mãe cuidadosa, aquela mãe que se preocupa com a nossa alimentação, que se preocupa com a nossa saúde, que se preocupa com os nossos dentes, que se preocupa com cada detalhe. Independente da condição financeira que essa mãe tenha, a mãe cuidadosa é aquela mãe que está sempre ali, a tempo e a hora, cuidando dos filhos, zelando por eles, querendo fazer o melhor, querendo fazer uma comida gostosa, com poucas condições ou com muitas condições. Né? Eu me lembro que uma das comidas favoritas da minha filha era estrogonofe. Então, se ela viajava ou se ela ia para algum lugar, quando ela voltava, sempre tinha um estrogonofe, porque era a comida dela favorita e ela gostava, então eu queria fazer aquela comida quando ela chegasse em casa para ela se sentir aconchegada, né? E eu, talvez agora falando nesse tipo de mãe cuidadosa, você pode pensar aí, né? Porque eu falei em comida, eu falei da mãe que cuida da nossa saúde, eu falei da mãe que cuida dos nossos, se preocupa com os dentes, com a pele, etc e tal. Mas você deve estar pensando aí, que tipo de mãe eu sou? E que tipo de mãe eu tenho sido para o meu filho? E que tipo de mãe eu tive na minha vida? Né? E eu não quero que você se culpe por ser assim ou por não ser. Eu não quero que você culpe a sua mãe, mas eu quero que você reflita, porque esse exercício é de extrema importância, ok? Vamos falar então da mãe. Opa! Da mãe cuidadosa ainda, mas das desvantagens
dessa mãe muito cuidadosa? Ué, tem desvantagens em ter uma mãe muito cuidadosa? Você pode ficar até surpreso, né? Ah, não sabia. Qual é a desvantagem? Existem algumas desvantagens, sim, quando esse cuidado da mãe passa um pouco dos limites que deveriam ter. Então, o cuidado da mãe em excesso, ela pode deixar o filho dependente por muitos anos. E alguns desses filhos não vão conseguir desfazer esse laço da dependência, né? Então, é aquela mãe que a filha, por exemplo, já é uma moça e ela continua cuidando da roupa da filha, lavando, passando, guardando, pendurando, organizando. E essa filha, amanhã ou depois, ela casa, ela vai ter problemas, porque ela não vai ter, talvez, essa mesma habilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Estou dando alguns exemplos, né, baseado em coisas que a gente ouve na vida real, no consultório, por exemplo. Né, queixas de marido, que a filha não é uma boa dona de casa. Mas, na verdade, ela está aprendendo, né? Essa filha que acabou de casar e tal, e que foi trazida de uma família com muitos cuidados e muita proteção, essa filha pode apresentar alguns problemas na vida futura, né? Cuidados com a casa, porque sempre que ela ia limpar uma casa, ou sempre que ela ia fazer alguma coisa, a mãe estava ali. Não, não pode fazer. Não, não mexe aqui. Não, não faz isso. Não, não faz aquilo. E aí a filha não sabe, né? Ela não aprendeu. Ela não tem essa habilidade porque a mãe não deixou. Então, nesse sentido, a mãe muito cuidadosa acaba sendo uma grande desvantagem. Entendeu? Então, por exemplo, a filha quer fazer uma comida e ela não deixa. Ela nunca deixa essa filha cozinhar. Ela sempre diz: não, você não sabe, não é assim que eu gosto, não é assim que seu pai gosta. Não, Deus me livre, não faz isso, não faz aquilo. Como que a pessoa vai aprender? Então, esse excesso de cuidado pode ser perigoso nesse sentido também. Essa mãe, ela pode ser extremamente prejudicial para os filhos, porque ela vai sufocar os filhos de maneira que ela vai acabar aleijando esses filhos, né? A proteção demais. Imagina se seu filho começou a andar e você não deixa seu filho andar porque você tem medo que ele vá cair. Com quantos anos essa criança vai andar? Isso vai ser extremamente prejudicial para essa criança, para o desenvolvimento dela, né? Então é aquela criança que a mãe tem tanto medo que ela caia, que ela rale o joelho, que ela se machuque, que ela não deixa nem a criança brincar. Ela fica ali protegendo, 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 e essa criança passa a ser uma criança enjoada, uma criança chata, porque ela está sendo tão protegida que ela vai ficando assim meio que uma criança enjoada mesmo, né? Tudo tem que ser feito para ela, tudo tem que vir aqui e faz para mim, pega para mim, me dá banho, me enxuga, me dá comida na boca. E a criança vai crescendo. Às vezes a criança já está com 7 anos, né? Não sabe fazer nada. Com 10 anos, não sabe fazer nada. Não sabe comer sozinha, não sabe tomar um banho. E a mãe está ali. Não tem problema, eu estou aqui para fazer, não tem problema. E a criança vai crescendo, de 10 anos para 15 anos, para entrar ali na adolescência, é muito rápido, né? E isso acontece, e aí há uma grande desvantagem para essa criança que se torna um adolescente, um jovem, um adulto, mas que foi sufocado pelo excesso de cuidado da mãe. Então, se você é mamãe e está ouvindo esse vídeo, cuidado para não exceder nos cuidados com seu filho. Cuidado para não passar dos limites e querer cuidar demais e acabar sufocando seu filho, ok? Vamos para a próxima mãe. É a mãe amiga, né? Nesse ponto estaremos em um campo delicado. Por quê? Há quem diga que é bom ser amigo dos seus filhos. E eu acredito que sim. Porém, essa amizade tem um limite e deve ser respeitado. Exemplo: seus filhos terão muitos amigos ao longo da vida,
mas mãe ele só terá uma. E a gente vai falar sobre isso já já. Quais os assuntos que eu devo permitir que o meu filho venha conversar comigo? Algumas mães, hoje em dia, vão dizer, todos, quais os limites dessa amizade? Qual exemplo esse filho terá como referência de mãe? Então, vamos falar aqui sobre isso, né? Quais os assuntos que eu devo permitir que o meu filho venha conversar comigo? Bom, algumas pessoas vão dizer, todos os assuntos, nossos filhos têm que falar sobre tudo, eu abro sobre todos os assuntos. Olhando por esse prisma, e como psicóloga, eu vou dizer para você que você tem que ter alguns cuidados com isso, né? Tudo aquilo que a gente abre demais, depois a gente não tem como fechar. E aí a coisa pode complicar. Eu já tive mães, por exemplo, com situações gravíssimas. Elas estavam indo comprar drogas para os seus filhos, porque elas abriram tanto e deram tanta liberdade que ela, né, essa mãe específica, estava indo na favela comprar droga para o filho e o filho já estava ameaçando essa mãe porque ele era um covarde, ele era uma pessoa que foi mimada a vida toda, que foi aquela mãe que cuidou demais o tempo todo, e aí chegou uma hora da vida dele que ele estava viciado e ele colocou a mãe dentro desse ciclo de uma situação complicada porque ele falava de tudo. Então, e ela falava, fala para mim, e ele acabou falando e aí ele colocou ela. E ela, como era cuidadosa e protetora, então ela passou também a providenciar a maconha e a cocaína para ele usar, para que ela não tivesse problema e para que o filho tivesse protegido. Então, olha como é que eu estou dando esse exemplo. Eu poderia dar outros, mas como eu falei, é um vídeo simples, né? É um vídeo pequeno, mas que você aí pode colocar vários pensamentos aonde você quiser, pode levar aí pensar no seu exemplo pessoal e como é que isso reverberou na sua vida, né? Ou na vida de alguém que você conhece, né? Então a gente tem que pensar nesses limites, né? Quais esses limites da amizade, por exemplo, que eu tenho com a minha filha, que eu tenho com meu filho, do que eu falo, né? Como é que eu falo e como eu disse na última frase, né? Qual exemplo de mãe esse filho, essa filha vai ter se ele não teve essa mãe, né? Eu sei que em algum momento da vida é muito legal a gente falar, minha mãe, nossa, minha mãe é uma amigona, minha mãe é super amiga. Mas o que que você aprendeu de mãe para poder ser mãe? Aí você pode repetir. Sim, eu aprendi a ser amiga e eu vou querer fazer a mesma coisa com meu filho. Ok, se isso funcionou para você, ótimo, excelente. Mas caso você esteja ouvindo esse vídeo e você aí pense com você, realmente algumas coisas eu queria que fosse diferente. E não queria que a minha mãe, por exemplo, sentasse comigo para fazer certas coisas e falar de sexo, por exemplo, com as minhas amigas, de algum homem que ela está namorando. Eu me sinto um pouco envergonhada. Eu não gostaria que isso acontecesse. E outras coisas mais, né? Então, são coisas nesse sentido. Mas se isso está funcionando para você, se isso está funcionando na sua família, essa amizade, ok. Mas fica o alerta de que isso pode ser um caminho bastante perigoso, né? Alguns caminhos perigosos, você passa por ele, não sofre nenhum tipo de acidente, não sofre nenhum assalto. Olha, aquela rua é muito perigosa, você vai passar por ali, não vai te acontecer nada. Mas a probabilidade de que te aconteça alguma coisa pode ser grande, ok? Vamos para o outro vídeo. Mãe competidora. Ué, existe mãe competidora? Existe, né? E aí a gente vai ver aqui, ó. É um assunto também extremamente delicado e muito profundo. A gente está falando bastante superficialmente, né? É muito comum a gente ouvir de filhas a seguinte expressão: minha mãe compete comigo em tudo, no corpo, no cabelo, na beleza, no trabalho, no marido, no dinheiro, no sucesso e etc.
É muito comum, mais comum do que você possa imaginar, a gente ouvir esse tipo de coisa. De modo geral, isso vai levar a um caminho bastante complicado mesmo. Essa mãe, ela tem um desvio de conduta, um desvio de personalidade, porque ela não assumiu ainda o lugar de mãe, porque ela nunca deixou de ser filha. Talvez essa mãe seja aquela filha que foi muito cuidada, muito mimada e agora não está sabendo ser mãe. Talvez essa mãe tenha passado por vários problemas lá com a mãe dela, que passou problemas com a mãe da mãe dela, e esse ciclo vai rodando. Então, essa mãe não aceita, por exemplo, envelhecer. E aí ela olha para a filha e ela começa a competir com a filha. A filha quer fazer uma plástica, ela também quer fazer. Não, nem vou dizer plástica, porque aí já é uma coisa que realmente pode acontecer, mas, sabe, é um biquíni pequenininho e a filha usa um biquíni um pouco menor e ela também acha que pode usar um biquíni do mesmo tamanho da filha. Ok, nesse sentido, existe. Eu disse que é muita informação, por quê? Porque toda moeda que a gente apresentar aqui tem dois lados, ok? Então você tem uma mãe aí, garotona, bonita, malhada, maravilhosa, e ela vai usar o biquíni que ela quiser e tá tudo certo. Mas de repente, ela pode ter uma filha que não tá tão bem assim de corpo como ela. E essa filha ou pode ter vergonha dessa mãe, ou pode justamente estar fazendo o caminho oposto, não querer se alimentar bem, não querer malhar, porque a mãe impôs muito isso. Enfim, você vai vendo como é que vai abrindo vários leques aqui, e eu não quero ficar entrando muito, mas vou deixar assim para que você pense aí nessa situação, né? Então, é muito comum isso. Questão de trabalho, marido, e aí ela fica comparando um marido. Ah, porque o seu marido é assim. Ah, porque o seu pai nunca fez isso. Você não pode deixar seu marido fazer isso. Olha, é por isso que isso e isso. Porque se você deixar seu marido agir assim, você vai ver, daqui a pouco vai estar igual seu pai. Ou para o lado positivo ou para o lado negativo. Entende? A questão de sucesso na vida. Agora onde já se viu? Eu com a sua idade, eu já estava fazendo isso, eu já estava fazendo aquilo. Você não consegue nada. E aí o filho fica naquele desespero. Ao invés dele se preocupar com os passos dele, no tempo dele, no momento dele, não. Ele fica muito nervoso, muito apreensivo, porque tem uma cobrança interna dele ali a respeito da, da competição que a mãe exerce com ele ou com ela, né? E aí a gente vai ter o quadro, é, muito que vocês já devem ter ouvido falar muito, que seria um outro vídeo de mães narcisistas, aonde as filhas vão sofrer demais com essa mãe. Enfim, é um assunto mais vasto. Vamos para um outro exemplo de mãe. Mãe alegre. Essa mãe é uma mãe gostosa. É aquela mãe, e isso é um fato, né? Essa mãe alegre, ela alegra a casa, ela alegra a família toda. Ela sempre está de bom humor, ela é ali, ó, eu coloquei, a mãe alegre, ela sempre traz luz, leveza e muita harmonia na família. Mulheres com essa característica tende a ser o leme. Ela direciona toda a família. É uma verdade, né? Mulheres com essa característica, elas tendem a direcionar toda a família. Então, elas é como se fosse assim, elas já acordam colocando fogo lenha na fogueira, sabe? Já acordam cantando, elas são muito dispostas, mas sempre tem o mais, né? Sempre tem o mais. A psicologia sempre tem o mais. Essa mãe também pode sofrer, porque não é dado a ela o direito social de ficar triste. Então, se alguma coisa acontece, todo mundo começa. O que aconteceu? Por que você está assim? Mas o que foi? O que deixou de ser? Isso é bastante estressante para essa mãe que é alegre.
porque pode acontecer dessa mãe construir um personagem meio capa, sabe? E ficar mantendo ali essa alegria por muito tempo e um dia essa bomba pode estourar, ok? Vamos ver a próxima mãe, que é a mãe triste, né? Bom, a depressão é um fato que atinge as famílias e as mães podem estar nessa situação. É muito difícil conviver com pessoas tristes e é fundamental a gente entender. Tristeza não é baixo astral, mas pode se tornar. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Se a sua mãe se encontra nesse lugar, ela precisa de ajuda e não de julgamento, tá? Então, a mãe triste é aquela mãe que por algum motivo, alguma coisa pode ter acontecido e ela ficou muito abalada. Ela pode também ter traumas que nunca foram resolvidos. E aí ela é uma mulher triste internamente. Ela acaba sufocando a sua vida, sua própria vida, a vida dos seus filhos e a vida de todo mundo que está à sua volta. Ela pode ser uma pessoa que pode estar num quadro de depressão. E aí, como eu acabei de falar, né? Vai desdobrando, desdobrando, desdobrando. E o vídeo seria gigante. Mas são várias coisas que podem estar acontecendo aí. Então, é importante a gente entender. Minha mãe está triste? Por que minha mãe está triste? Minha mãe está triste porque ela é uma pessoa que eu já nasci com a minha mãe assim, mal-humorada, triste, sempre arrumando problema. Ela tem traumas da vida dela no passado que nunca foram muito bem resolvidos e nós pagamos por isso. Então, talvez essas pessoas também é muito difícil buscarem uma ajuda terapêutica. Então, a minha orientação é que você busque uma ajuda terapêutica para você poder conviver nesse ambiente. De modo contrário, você irá se contaminar por essa tristeza e por essa depressão, né? São coisas que acabam nos contagiando, assim como a ansiedade. E eu falo isso lá no vídeo aula de ansiedade. Assim como a ansiedade, ela é como uma bactéria e ela contamina toda a família, toda a casa, a depressão também. Então, ó, olhos abertos aí, que tipo de situação aconteceu? Minha mãe está triste por quê? Porque ela aconteceu alguma coisa muito grave ou porque ela sempre foi assim e isso está influenciando a minha vida. Então, a gente tem que ter atenção a isso, ok? Vamos para a próxima mãe, que é a mãe presente ou a mãe ausente. Nesse assunto, há um campo muito vasto de observações, né? E a gente tem que levar muitas coisas em consideração. A gente não pode simplesmente fechar aqui os quadradinhos, né? Quem foi sua mãe? Presente? Ela foi presente ou ela foi ausente? O que fez e o que não fez? Nesse momento é fundamental a autorreflexão, né? E a terapia é um instrumento riquíssimo para a gente te levar a um outro nível de vida. Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. Bom, quando a gente fala, né, minha mãe foi presente ou minha mãe foi ausente, você ouvindo esse vídeo aí, você já deve ter dado a sua resposta. Mas é importante que você busque entender isso. Por que que isso foi assim? Se ela foi presente, vai ser bacana, vai ser fácil você encontrar essa resposta. Mas se por acaso a sua resposta foi não, minha mãe não foi presente, vai ser mais difícil. E aí, nesse momento, você vai querer, né, trazer algumas justificativas. Nesse momento, você vai querer culpar a sua mãe. E a minha dica aqui é: procure entender o que aconteceu com ela para que ela e porque ela se tornou uma pessoa ausente na sua vida, ok? O que ela fez, o que ela não fez, né? E por quê? É importante que você reflita sobre isso. E quando eu digo que é fundamental a sua reflexão, e aí talvez a terapia possa te ajudar, porque é um instrumento com
ferramentas riquíssimas para te levar a um outro nível de vida. E talvez você que tenha tido essa mãe ausente, você pode estar num nível ali, ó, muito raso, e a sua vida não evolui por causa disso, né? Falta de entendimento de algumas coisas. Então, Bert Helling é um alemão e ele trouxe, né, para a gente nesse momento, no nosso século, um estudo importantíssimo que é sobre constelação familiar. E aí ele tem uma frase muito bacana que ele diz o seguinte: o papel da vítima é o papel mais refinado de forma de vingança, né? É a forma mais refinada de se vingar de alguém é se colocar no papel de vítima, porque nesse momento você, além de ser a vítima, você está se vingando daquela pessoa de uma forma muito sofisticada, aonde parece que você realmente não tem culpa de nada, mas a gente vai ver que não é por aí o caminho. Se sua mãe não é virgem e nem é Maria, e isso é uma coisa que fica lá, né, nas nossas, quando a gente está lá no vídeo que eu passei anterior, né, se ela foi presente ou se ela foi ausente, e o papel da vítima é a mais refinada forma de vingança. Por quê? Porque a gente não entende que a nossa mãe, ela não é virgem e ela não e nem é Maria, ou seja, não existe uma mãe perfeita, e a gente precisa entender isso, né? E entender e aceitar a nossa mãe, que a nossa mãe não é santa, é muito difícil, porque para cada um de nós, a mãe, ela é uma espécie de uma figura sagrada. Então, eu já ouvi pessoas dizer, por exemplo, minha mãe foi uma excelente mãe até uma determinada idade, mas depois a gente se desentendeu. Ué, mas como assim? Né? E aonde está o seu papel aí depois de uma determinada idade? Então ela foi excelente e depois você também deixou de ser excelente quando você tinha que fazer alguma coisa? Porque quando você não era nada, quando você era um bebê desprotegido, sem nenhum tipo de recurso, ela cuidou de você. Né? E depois? Né? Então, tem que se pensar. Se não aceitamos a nossa mãe, a vida fica difícil de fluir. Você tem que tomar decisões na vida e uma delas é o perdão e a aceitação. Né? Se isso não acontece, fica difícil. A vida já é sua e foi dada, a vida já é sua e foi sua mãe que te trouxe aqui. Foi sua mãe que te trouxe essa vida. Então, aceite isso e tome essa responsabilidade para você. Seja grato, seja grata, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa que hoje você não concorde mais, entenda que a sua mãe não é virgem e nem Maria. O que eu quis dizer com essa frase aqui? Sua mãe não é nenhuma santa, assim como você não é. Assim como você não é menina ou menino que estiver ouvindo, né? Nós somos humanos. E se sua mãe falhou, perdoe sua mãe, entende, aceite para conseguir seguir em frente, né? Suas questões são muito bem resolvidas. Suas questões não muito bem resolvidas com sua mãe devem ser trabalhadas em você e não descontadas nela, ok? Se você vai descontar as suas questões mal resolvidas na sua mãe, você vai estar construindo uma estrada muito pedregosa, aonde vai ser difícil para você caminhar. O perdão e a aceitação é o primeiro passo para o seu sucesso na vida. Então, você quer ter sucesso na vida? Perdoe sua mãe e aceite, para que você consiga fluir, para que você consiga voar e para que a sua vida tenha realmente, de fato, um sentido concreto, eficaz e produtivo. Minha carreira profissional. Eu não sou realizado, eu não sou realizada na minha profissão. Você provavelmente tem problemas com a sua mãe. Falaremos disso no futuro, ok? Ser mãe não é padecer no paraíso. Ser mãe
é uma escolha e decisão de serviço. Está pronta a servir e a dar verdadeiramente luz à vida de quem você trouxe ao mundo. Ser mãe é um presente, é uma dádiva. Seja feliz por ela, pela sua vida. E se não é mãe, seja feliz também, porque se você está aqui, é porque você tem uma mãe. Feliz Dia das Mães. Obrigado, Deus, por minha filha e por minha neta e por minha mãe. Um beijo grande, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você desejar, me siga nas redes sociais, no nosso Instagram, no canal do YouTube. Vai ser um prazer. Um beijo e até a próxima.